Tô olhando aqui se não tem nada. Perfeito, então, perfeito. Vamos só esperar se vai entrar mais algumas pessoas para eu dar início à live, tá? A live de hoje, como manter o homem interessado por mensagens de texto. Essa live vai ser especialmente para quem está em relacionamento à distância, para quem está solteira e está conhecendo os homens online, ou até mesmo que não seja online. Eu acho que sempre no início a gente tem um contato mais por mensagem de WhatsApp ou rede social, enfim. Vamos esperar só mais uns 2 minutos, ver se entra alguém. Hoje eu recebi muitas perguntas, então mesmo que não dê tempo para essa live, eu fecho e faço outra live só com as perguntas, tá? Mas já estão todas aqui e respondidas. Enfim, acho que eu não vou esperar, o pessoal vai entrando. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui, se todas as vezes que vocês estão conversando com um homem... Bom dia, Carlene. Se todas as vezes que vocês estão conversando com um homem... e esse homem, vocês têm interesse nele, vocês ficam meio que uma ansiedade antes de mandar mensagem para esse homem. Eu era assim, antes de saber o que eu vou passar aqui para vocês hoje, sempre que eu tava conversando com um cara que eu tava afim, bom dia, André, eu te mandei mensagem no WhatsApp, tá? Durante o dia eu vou ver depois. Então, sempre que eu tava conhecendo um cara na época e eu gostava dele, eu tinha uma certa ansiedade antes de mandar a mensagem, ou quando ele me mandava uma mensagem, eu também demorava a responder, não pela questão da técnica, mas eu ficava, nossa, o que eu vou responder? O que eu vou fazer aquilo? Ou às vezes, quando o cara não respondia, eu ficava numa ansiedade horrível, pra saber o que estava acontecendo, se ele estava afim, se ele não estava afim. E aí depois, quando eu entendi como que funcionava a questão da sedução por meio de mensagem de texto, aí eu não fiquei mais com essa ansiedade e eu sabia exatamente o que fazer. Então eu quero perguntar a vocês que estão aqui na live hoje, vocês têm isso de sentir essa ansiedade quando estão conhecendo o cara? Ou quando estão conversando com alguém por meio de mensagem de texto? Se vocês pudessem me falar qual é a maior dificuldade de vocês nesse sentido, só pra gente manter aqui a live. Falando, povo. Demora. Perfeito. A questão de conhecê-los pessoalmente, em próxima live eu vou falar mais com a questão do encontro. Mas aqui hoje vai ficar legal com aquilo que a gente falou na mentoria, então vai ter uma live mais explicativa para você, tá bom? E a ansiedade de realmente para conhecê-los é tudo que você plantar agora com a questão das mensagens é que vai ter o resultado de você para o encontro. Essa também é clássica, ansiedade sobre quando eles demoram para responder. Acontece quando suas primeiras conversas tenho conhecido cada homem esquisito. É assim mesmo, principalmente para quem tá solteira, é muito homem esquisito e o ideal é isso mesmo, tá? É que vocês conversem com vários homens ao mesmo... Eu tenho que falar pra câmera. É que vocês conversem com vários homens ao mesmo tempo e isso vai diminuir a ansiedade de vocês, porque você não tem mais um foco só em um homem. Você tem vários homens para conversar. Então essa ansiedade diminui muito e foi isso que eu trabalhei em mim mesma. Eu não tinha um foco em um homem apenas, eu tinha foco em vários. Então quando um não mandava mensagem, o outro mandava e o outro mandava. E às vezes eu nem conseguia responder todos. E também o que eu fazia? Copiava e colava a mensagem de um para o outro. Ou às vezes eu trocava o nome, mas aí meio que eu me divertia. Então essa fase da paquera para mim na época foi meio que uma diversão, porque eu me divertia conversando com vários homens ao mesmo tempo. E não era mais o peso da ansiedade, tá? Então, se aqui vai uma dica inicial dessas para vocês, é de vocês se permitirem conhecerem vários homens ao mesmo tempo e se divertir com o processo, ao invés de sofrer com a ideia de que eu tô solteira, porque eu vou conhecer isso, ou eu sou um homem que eu me interessei e ele não me responde. Não, você tem vários para dar atenção, tá? Então é isso. Agora eu vou começar o passo a passo que vocês... Agora eu vou começar o passo a passo que vocês precisam fazer, tá? Quando vocês estão conversando com esses vários homens. Agora vocês sabem que vocês têm que conversar com vários, tá? Não tem nada de errado isso. Polly, eu falo no final, tá bom? Eu falo pra você no final quais são os sites que eu usei e qual os sites que eu indico. Eu vou lembrar. Se eu não lembrar no final, por favor, me lembra que aí eu falo, tá bom? Só pra não perder o raciocínio. Exatamente isso. Então vamos lá, vamos pro passo a passo. O primeiro passo que eu quero que vocês se tornem nessa conversa é que vocês sejam agressivas. Agressivas no sentido de que não que você vai ser grossa com o homem ou nada disso, mas que você tenha atitude no momento que você estiver conversando com esse homem, tá?
Então, o que acontece é que depois que vocês iniciam a conversa, você pergunta como é que foi o dia dele e tal, vocês conversam meio que uma pergunta do dia a dia, bobagem, né? Uma Nutelinha, uma perguntinha qualquer. E aí depois acaba o papo e aquele homem não tem mais o que conversar com você e você não tem mais o que conversar com ele. Aí você fica esperando o homem entrar em contato contigo. Aí você pensa, não, porque se ele estiver muito afim, ele vai mandar mensagem. Porque eu não vou mandar mensagem, porque eu vou esperar 2 e 3 dias. Só que a partir do momento que vocês têm a mentalidade de ser agressivo ou de ter atitude, ou seja, se eu quero algo, eu sou capaz de ir atrás daquilo que eu quero. Então você pode muito bem no início mandar mensagem sim para o homem que você estiver conversando. Se ele não te respondeu no outro dia, você vem se você quer saber como que ele tá, você pergunta, e aí, tá tudo bem contigo? Posso te perguntar uma coisa? Aí você pergunta, por exemplo, eu vou falar o passo a passo, mas eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Você pode me tirar uma dúvida em relação, eu tô em dúvida, que carro que eu compro, ou que eu faço isso no meu negócio ou não faço, entendeu? Então você vai puxar o papo com esse homem. Por quê? Tem alguns homens que eles são mais tímidos mesmos, tá? As mesmas inseguranças que você tem, alguns machos têm. Então ele pensa que ele vai te incomodar, ou que ele vai mostrar que ele tá dando, né, muita bobeira, que ele tá afim. Então se no início da conversa, esse homem não te responder, você está liberado para puxar papo com ele, tá? Mas aí o que eu vou explicar pra você é que não é pra puxar um papo linguiça, é pra puxar um papo interessante que vai levar cada vez mais esse homem querer conversar com você, tá? E aqui eu vou te dar um exemplo que é igual ao meu cachorro. Meu cachorro, quando eu começo a dar biscoitinho pra ele, eu dou o biscoitinho. Quando chega uma hora, eu nem preciso dar o biscoito. Sempre depois que eu faço caminhada com ele, eu dava o biscoito pra ele. Agora eu nem mostro o biscoito, ele já fica assim, olhando pra mim. Cadê o biscoito? Cadê o biscoito? É a mesma coisa. Sim, aí eu vou explicar pra vocês no outro passo a passo. Então é a mesma coisa com o homem, tá? Quando o homem tá afim, você vai puxando a conversa, quando chega um momento, ele vai ficar igual o meu cachorro, igual o Petro. Cadê o biscoito? Cadê a conversa? Eu fiquei tão viciado na conversa com essa mulher, tá? Então isso significa você ter atitude, quebrar o gelo com esse homem. Outra coisa, aí eu já falei o exemplo pra vocês. E meninas, às vezes os homens ficam muito nervosos, tá? A gente não tem essa ideia, mas eles ficam, principalmente quando ele está afim de você. Eu lembro que quando eu fui conhecer meu marido, literalmente o homem tava assim, ó. Ele tava gelado, se tremendo. Eu falei, meu Deus, calma. Eu tava tão tranquila e ele tava assim, muito ansioso. E é natural dos homens, principalmente o homem que ele é mais tímido, tá? Às vezes ele é mais retraído nisso. Então você tem que ter atitude de falar com ele, de puxar papo, até que ele vai se sentindo mais à vontade com você, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Que você vai procurar manter, e eu vou te falar o passo a passo, uma conversa muito fácil, tá? Uma conversa que é muito tranquila, uma conversa que é muito gostosa com a pessoa. Então você nem precisa apelar pro lado sexual, tá? São vários tópicos. Mas uma vez que você vai seguindo esse roteirinho que eu vou falar pra vocês, a conversa com o cara fica maravilhosa. E aí também eu quero falar pra vocês que às vezes o homem não responde, menina, porque a vida dele é muito ocupada mesmo, tá? Às vezes um homem tem um negócio, tem uma carreira, então ele tá muito ocupado, ele está querendo conhecer uma mulher, ele está lá na pista, só que ele tá muito ocupado e até você conseguir ocupar a mente dele para que ele decida tirar um tempo da vida dele e te entregar, dá trabalho, tá? Dá trabalho, vocês vão ter que estar dispostos a fazer exatamente o que eu vou falar pra vocês. Eu, por exemplo, eu falo pra vocês na minha vida, agora, gente, eu tô tão ocupada que 30 minutos do meu dia faz muita diferença se eu tirar pra alguma coisa. Mas agora, recentemente, eu entrei pra um grupo de mulheres que o universo me enviou e eu entreguei 1h30 que eu não tinha, que eu tive, consegui de algum lugar para poder entregar para esse grupo, porque é algo que eu queria. A mesma coisa é um homem muito ocupado, que tem uma vida muito ocupada. A partir do momento que ele quer entregar o tempo dele para você, aí ele vai encontrar. Só que aí não vai ser de uma hora para outra, tá? Tem todo um processo para você conseguir pegar ele mentalmente. Não tem nada de você se mostrar oferecida. Você não está pensando o que ele vai pensar de mim. Oferecida, não. Você está querendo conversar, conhecer ele, o homem. Você vai sempre chegar com ele, o que eu vou falar com vocês, que é uma conversa aleatória. Você não vai ficar sempre com o mesmo papinho, perguntando da ex dele, perguntando... Não, tem um roteiro que eu quero que vocês sigam, que você não vai parecer se mostrar oferecida.
E eu quero que vocês encarem a mentalidade que vocês são mulheres adultas, vocês são mulheres rainhas, que se vocês desejarem algo, um homem, uma carreira, alguma coisa, vocês têm que ir atrás, tá? E mesmo com a questão do homem, não é a questão de perseguir o macho, é mostrar interesse pra ele, olha, eu estou afim de você. Eu estou afim de você, eu estou te dando o meu tempo, eu estou te dando a minha atenção. E aí o cara vai perceber isso. E aí a questão vai ser a seguinte, se durante esse momento que você está puxando a conversa com um homem, ele só te responder sim, não, não sei, é uma resposta muito seca, ele só te responde porque você está perguntando, realmente esse homem não está afim, tá? Ele não está afim. Diferente de um homem que ele está afim, você vai puxar o papo com ele e ele vai engajar na tua conversa, ele vai querer conversar mais. Então é aí que você vai saber o limite do homem que está afim de você e o homem que não está afim de você. O homem que não está afim de você, ele vai te responder seco. Eu sei porque eu conversei com vários e tinha uns que eram secos, eles não estavam afim. Aí eu já sabia que eu não queria me encaixar na vida dele, que com esse homem ia ser difícil e eu não estava afim de perder meu tempo com ele, tá bom? Então sempre prestem atenção nesse detalhe. Se o cara responder de boa, engajar na conversa, significa que ele está sim interessado em você. E aí, o que vocês vão fazer com essa conversa é que vocês vão criar um relacionamento com esse homem. O que eu fazia com meu marido na época, e teve até uma pergunta em relação a relacionamento à distância. Eu brincava com ele, brincava, gente, eu jogava videogame com ele online, eu enviava coisas interessantes do trabalho dele, que ele trabalha com tecnologia, então eu pegava umas coisas futuristas e enviava pra ele, enviava videogames novos que eu via, eu lia, tá? Eu me coloquei em campo, e não só ele. Outros caras que eu conhecia que eram corretor de imóveis, eu estudava um pouquinho ali do assunto e conversava com ele. Outro cara que trabalhava com... Acho que ele tava querendo investir no Brasil com loja. Esse foi até o cara que me rejeitou depois, eu vou falar pra vocês. Eu ia lá, estudava o que ele podia fazer pra tentar ver, levar os negócios dele lá pro Brasil. Então, eu tinha coisas pra conversar com esse homem, tá? E é o mesmo que eu quero que vocês façam. E dá trabalho? Dá trabalho, sim. Mas aí você se organiza, meninas, eu quero falar pra vocês, quando eu era solteira, era literalmente um plano de ação, tá? Eu tinha tudo escrito, tudo que eu precisava fazer, e era tudo determinado pra cada homem, pra que esse tipo de personalidade, o que eu precisava ver, e eu alocava o tempo na minha agenda durante o dia pra poder fazer isso, tá? Então, por que deu certo? Por que eu conheci um marido bom? Não foi sorte, foi trabalho, organização, planejamento, porque eu entendi que quando eu estava solteira e deixava a vida me levar, a vida me dava o que era pra vir, tá? Mas quando eu peguei o controle nas minhas mãos e falei, não, agora eu quero esse negócio, eu vou seduzir o homem certo. Aí aconteceu, tá? Quando ele diz conversamos pessoalmente, eu acho melhor, só sabe bom dia. Ah, tá, não rende assunto no zap. É porque você não está sabendo puxar assunto com ele. Então ele está querendo te conhecer pessoalmente para poder acabar com essa conexão rápido e ele ir pro mais rápido. Porque o que acontece, Jamila, é que o homem, entenda meninas, quando o homem está conhecendo vocês, a primeira interação que ele vai querer ter é sexual. Mas aí vai depender de você a colocar limite nesse homem. Porque os homens, infelizmente, quando eles estão solteiros, eles acham que ele quer sexo, entendeu? É isso que ele quer. Até o momento que ele encontrar uma mulher que ele vai perceber, opa, com essa eu não vou poder ter a brincadeira tão fácil, tá? Aí ele vai te levar mais sério, tá bom? Mas isso tem tempo, isso depende de você. E aí eu vou falar com vocês agora a questão de que o que vocês devem fazer, tá? Tem um roteiro, estão conversando com um cara... Todos os dias, um dia sim, um dia não, você vai manter essa conversa com esse homem. Você vai querer mostrar para esse homem a sua personalidade, quem você é, para que ele fique interessado em querer te conhecer, mas não te conhecer no sentido de que vamos nos ver pessoalmente pra gente se conhecer, não, vamos nos ver pessoalmente porque eu tô tão interessado em você e eu preciso concretizar esse ato de te conhecer. Tá? Foi o que aconteceu com meu marido, a gente conversou. Então, quando nós nos conhecemos, foi apenas uma conclusão daquilo que eu já havia construído, que eu já havia pego ele emocionalmente, tá bom? Então, é muito importante que quando vocês pegam um macho emocionalmente, antes de até se encontrar pessoalmente, ele já vai, quando vocês se encontrarem, ele já vai ficar mais apaixonado, porque ele só vai ter a real certeza que você é a verdadeira, que você não era só que escrevia nas mensagens e era diferente do que era pessoalmente, tá bom? E tenham muito cuidado com isso, porque eu lembro quando eu era mais jovem, eu adorava conversar,
mas quando eu chegava na frente do homem, eu gelava, eu não falava nada, eu ficava calada. Eu lembro que uma vez, gente, depois eu falo isso pra vocês, eu viajei o Brasil inteiro com essa história de que eu conversava com os caras. Eu queria viajar para um estado, eles me mandavam mensagem, a passagem aérea, mas sempre com segurança, tá? Eu tinha um amigo que era da Polícia Federal e eu pedi pra ele colocar o nome do cara na internet, ver o que tinha, se era verdade a questão do trabalho. E eu nunca esqueci um cara muito interessante, mas muito legal que eu conheci na época, lá do Espírito Santo. Aí ele falou assim, cara, você conversava tanto, agora você não fala nada. E ele falou assim, o seu silêncio está me enlouquecendo. Vocês imaginam que eu quero falar isso pra mim. Mona Lisa, o seu silêncio está me enlouquecendo. Aí eu falei, nossa, eu tenho que trabalhar isso, porque eu gelo quando eu tô no encontro com um homem frente a frente. E não, a mesma forma que o que eu era nas mensagens é o que ele quer concretizar pessoalmente, tá? Então vamos lá, gente, pra não sair do raciocínio. Você vai ter que ser uma mulher teórica, né? Teórica no sentido de que você trazer assuntos de livros que você leu, de pesquisas, de coisas relacionadas à vida dele, ao trabalho dele. Lembra que eu já falei pra vocês que os homens eles são muito fissurados no mundo dele profissional, ou dos hobbies deles? Então sempre que você trazer algo interessante que ele ainda não sabe, ele vai lembrar de você. Ou se ele estiver num grupo de amigos e falar uma coisa interessante daquele hobby deles, ele vai lembrar, porque quem foi que falou isso pra ele foi fulana. Então você já tem uma memória a mais na cabeça dele, uma memória boa, tá bom? Então aprenda a ser teórica, falar de livros que você lê, de pesquisas que você faz no ramo do trabalho, tá bom? A questão da prática, né, a versão prática, vamos colocar a mão na prática. A mão na prática eu vou falar das minhas experiências de vida e das experiências de vida dele, aí eu apelo pro profissional, tá? Por exemplo, que eu perguntava, olha, eu tô em dúvida, eu tô me formando agora na faculdade, eu não sei que caminho que eu sigo, se eu saio do país, se eu fico aqui, o que você acha? Qual a sua experiência, já que você é um pouco mais velho do que eu, você já experienciou isso? Quais foram as suas escolhas? Eu sempre jogava essa, tá? Eu tava interessada mesmo em saber a opinião desses homens e eles adoravam falar, olha, quando eu tava com a tua idade, eu tive essa escolha na vida, eu fiz isso, fiz aquilo. Então eu engajava eles na conversa, tá? Então vocês têm que fazer isso também, a prática, tá? Ou se você tem alguma dúvida de alguma coisa que aconteceu no teu carro, na tua casa, pergunte. Pergunte, os homens adoram falar que eles sejam a solução da sua dúvida, a solução dos seus problemas. Isso faz aumentar o ego dele, tá bom? E aí no outro dia você leva pra prática. Aí também você pode ser inspiração, são tópicos, tá? O terceiro tópico é inspiração. Durante a conversa com esse homem, você vai ser uma mulher que vai aprender a observar. Você vai observar algum comportamento dele que ele gostaria de ter, que ele não tem, mas que você naturalmente tem. Por exemplo, eu sempre gostei de ir pra academia, sempre gostei de musculação. Meu marido, ele gosta da ideia de ter um corpo legal, mas ele não tinha motivação de ir malhar, de ir pra academia ou de ficar praticando esporte. Então eu dava essa motivação pra ele, eu era a inspiração. Olha o que eu tô fazendo, eu acordo 4h30 da manhã, eu vou pra academia todos os dias, eu me alimento bem. Então ele olhava aquilo como uma inspiração. E isso pode ser academia, pode ser profissional, pode ser leitura de livro, pode ser um hobby que você faça, uma dança, pode ser uma coisa que você está aprendendo, tá? Então você tem que observar alguma coisa nele e ele olhar pra você como inspiração. Isso é tão interessante que até no relacionamento hoje em dia ele é assim, na academia ele fica me espelhando. Nós nem malhamos juntos, eu fico no meu canto, ele no canto dele, mas se eu decido que nesse mês eu vou fazer HIIT, aí ele fala, eu vou começar a fazer HIIT também. Eu decido que eu vou fazer escada, ele fala, eu vou começar a fazer escada também. Ou esse mês eu decido que eu só vou 3 vezes que eu mudei alguma coisa no meu treino, ele decide que ele vai 3 vezes na semana, porque ele me olha como inspiração, tá? Então é importante que vocês peguem um ponto fraco do homem de vocês, ou que o cara que vocês estão afim, e seja uma inspiração pra eles, tá? Porque, mais uma vez, você consegue prender ele mentalmente. Percebe que, olha, eu já tô aqui no terceiro tópico, ainda não falei de sexo. O sexo é o último tópico que você vai levar para poder engajar um homem na conversa, tá? É o último. Entretenimento. Entretenimento é o seguinte, filmes que você assiste, tá? Os homens adoram. Ah, meninos, é do grupo. Os homens adoram filmes, adoram piadas, adoram alguma coisa. Então você vai mostrar pra eles ser um entretenimento, alguma coisa mais descontraída, algum meme que você viu, mas não meme idiota, tá bom? Não meme bobo. Algum meme que viralizou, que talvez ele ainda não viu, e que quando você envia pra ele, ele vai sorrir com aquilo, aí ele vai compartilhar com um amigo, e ele vai sempre
trazer a memória para você, que foi você que levou aquela pesquisa para ele, foi você que levou aquele meme para ele, foi você que assistiu aquele filme primeiro, que indicou que ele tinha que assistir aquele filme, tá? Então vocês estão percebendo que é o engajamento que você está tendo com esse homem. O próximo tópico, você vai criar uma conexão com ele. Conexão com ele é o seguinte, você perguntar sobre a família, como que era a relação dele com a mãe, com o pai, se ele tem filho, qual a relação dele com o filho, você fala da sua relação, que claro que ele vai te perguntar, se for um homem educado, ele não vai querer só falar, ele vai perguntar com você, e aí você vai criar essa conexão de sentimentos, tá? E aí você já tá tão engajada com ele que ele vai querer se abrir pra você, e aí você vai escutá-lo, tá? E aí a próxima, o que eu falei? A próxima, por fim, são 7 tópicos, meninas. Então, quando vocês me falam que não tem papo pra conversar com um homem, que fica, né, os grilos, nem sei fazer o barulho de grilo, mas que não tem papo, é porque vocês não estão seguindo esses tópicos, porque se você intercalar, se você for aleatório, levando um tópico, outro tópico, uma parte é conexão, uma parte é teórica, uma parte é entretenimento, e agora que eu vou te falar do sexual, uma parte é inspiração, não falta assunto. Não falta assunto. Todos os dias você tem um motivo para poder conversar com aquela pessoa, tá? E você vai deixar esse homem viciado em você. É assim que se deixa um homem viciado em você, quando vocês estão conversando por mensagem de texto ou ligação, tá? Aí, por último, é que entra a questão sexual. Por quê? O homem já sabe que você está afim dele, né? Entre linhas, você está dando a entender que está afim dele, mas o homem ele quer ter certeza se vocês têm essa compatibilidade sexual, se você é uma mulher mais sexual. Só que você não vai fazer isso explicitamente, enviando nudes, enviando nada disso. Você vai fazer implicitamente. Por exemplo, você foi pra academia, tira uma foto da academia, manda pra ele. Ou você foi na praia com uma amiga, tira uma foto e manda pra ele. Ou você saiu hoje, se arrumou muito bonita e você vai e manda pra ele. Mas são coisas assim, ó, como é que eu falo assim, muito implícitas. Brincadeiras muito implícitas, mas que na mente do homem, ele já sabe que você é uma mulher sexual e que possivelmente vai haver alguma coisa entre vocês, tá? Eu fazia essa brincadeira demais. Eu colocava apelidos no meu marido, eu chamava ele de 3 pernas. 3 pernas. É que eu não sei de onde foi que eu tirei essa foto que eu achei que era um homem que diziam que ele tinha 3 pernas, mas as pessoas falavam que a brincadeira que a terceira perna era o negócio dele. Só que eu chamava ele de 3 pernas, mas eu nem tinha visto o negócio dele ainda, entendeu? Era só brincadeira, era uma coisa assim mais inocente, nem tão inocente assim que no fundo ele sabia que era questão sexual. Sim, sonhos, viagens, filmes, experiências, tem muito assunto, tá? Mas vocês podem apimentar a questão sexual, mas sempre muito pouco. E quando o homem vai a fundo, né? Porque o homem, às vezes, quando você dá um negocinho, ele quer um negoção em relação ao sexo. E aí você desconversa. Aí você volta e traz outro tópico de inspiração, traz outro tópico de entretenimento. Você dá um pouquinho da pimenta sexual e tira ao mesmo tempo, tá? E entendam que não é o sexo que vai fazer você seduzir um homem por mensagem, não vai ser. E aqui, eu quero que vocês sejam bastante consistentes, tá? Nessa conversa, nessa comunicação com esse homem. Não é só mandar mensagem, sumir, deixar no vácuo, não. Se no início ele está interagindo com você, se ele está respondendo, você pode sim puxar o papo com ele. E aí, se vocês já estão conversando um mês e só você puxa o papo, se você não puxar o papo, ele não tenta nada com você, você pode abrir a sua boca e falar. No sentido de que, olha, eu gosto muito de conversar com você, mas a interpretação que eu estou tendo do lado de cá é que você não está muito afim. Porque se eu não puxar papo com você, você não devolve, né? Você não puxa papo comigo. E eu me sinto mal por isso. É alguma má interpretação que eu estou tendo? É alguma coisa que está acontecendo? Você comunica pro homem, você é clara pra ele, tá? Você fala, olha, eu gostaria até mais que você puxasse mais assunto. Vocês podem até fazer uma brincadeira assim, olha, às vezes eu gosto de dar o comando pro homem, de vez em quando, eu me sinto bem com isso. Então não tem nenhum problema você falar isso pra ele, mas vocês só falam isso se vocês já criaram uma conexão com o homem, tá? Essa conexão através desses tópicos que eu falei pra vocês. Aí tá tudo bem se vocês falarem isso. Agora, se o homem só responde isso de uma mensagem que, ou sei lá, assim, não é, ou se o homem para de falar com vocês por mais de uma semana,
ele não te responde por mais de uma semana, é porque ele literalmente não está afim de você, tá? Porque se um homem estiver afim de você, se ele estiver engajado com a sua conversa sobre você, ele vai demorar 2 dias no máximo para saber se você está viva, se você está respirando. Quando demora uma semana é porque ele já está conversando com outras pessoas que estão deixando ele mais ocupado, tá? E mesmo que seja um homem muito ocupado, como eu falei pra vocês, uma vez que ele estiver engajado com você, a conversa é tão gostosa, a conversa é tão fácil, que naturalmente ele vai querer facilmente pegar 30 minutos do dia dele pra interagir com você, tá? E aqui também eu quero deixar outra coisa importante, meninas, é que uma vez que vocês estiverem conversando com um homem, não fique conversando por horas, 1, 2 horas, tá? Mesmo que se for a conversa por telefone, não fique, porque você tem que dar um pouquinho de cada vez, porque imagina na vida de uma pessoa ocupada, quando ela te dá 1 hora e meia do dia dela pra você, tem outras coisas pra fazer, e ela vai associar a conversa com você a coisa ruim, ou seja, toda vez que eu converso com ela, eu esqueço do tempo e as minhas coisas eu preciso pra fazer, e acontece isso, acontece aquilo. É assim que é a vida de uma pessoa ocupada, tá bom? Então, toda vez eu quero que você seja uma lembrança boa. Nossa, se eu responder ela em 20 minutos, 30 minutos do meu dia, eu sei que eu vou ter uma conversa diferente, eu sei que eu vou esfriar a cabeça, tá? Mas é no máximo 30 minutos, tá bom? Nada de 1 hora, 2 horas, não acontece isso, tá? Aos poucos, como Érico Rocha fala, montinho, montão. Você vai aos pouquinhos, quando vocês verem, vocês já têm uma coisa gigante, uma comunicação gigante, uma conexão enorme, tá bom? Eu falo isso que da meditação, eu medito todos os dias 30 minutos agora, dividido em 10 minutos. Eu fui ver, eu tenho 45 horas de meditação. Eu falei, gente, 45 horas? Mas é porque eu fui nessa de 30 minutos todos os dias. Quando eu vi a quantidade de horas que eu estava fazendo a meditação, então eu quero que vocês associem isso com o homem, tá? Se você conversar com ele 20 minutos, 30 minutos no final da semana, dá muitas horas e que ele não percebeu. Você não atrapalhou ele, você não atrapalhou a sua vida, tá bom? Então essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês também. Isso no período, meninas, se o homem sumir 2 dias, tá? Ou 1 dia, não fique ansiosa, vá cuidar da sua vidinha também. E aí o que eu fazia? Às vezes eu queria receber a mensagem e não recebia, eu cuidava, me ocupava o dia inteiro. E quando era no final do dia, eu olhava um dos tópicos e aí eu tentava interagir com ele, tá bom? Então façam isso, tá? Pra vocês manterem a ansiedade, além de conversar com vários ao mesmo tempo, é isso, é ocupar a cabecinha de vocês e quando chegar o final do dia, ou chegar um momento que você tá mais tranquilo, você envia uma mensagenzinha, mas sempre com a ideia de não ter uma conversa muito longa, sabe? E mantendo o papo, e mantendo o engajamento com ele, até que você vai ficar fixa na cabeça com esse homem. Que imagina se todos os dias vocês conversam um pouquinho, 1 hora você vai fazer parte da vida desse homem. E aí ele vai querer você na vidinha dele, tá bom? E aí, meninas, também não tenham medo, é importante eu falar isso com vocês, tá? Não tenham medo de ser rejeitadas, não tenham medo. Eu fui rejeitada várias vezes e aí o que eu falava pra mim mesma, eu não quero me encaixar na vida do homem, se ele não está afim de conversar comigo. Eu tava tão afim do inglês lá, pra mim era ele que era o homem, mas aí do nada ele decidiu que ele não queria mais conversar comigo, que eu não era a pessoa que ele tava procurando. Eu falei, não, tá bom, não posso fazer nada, tá? Eu fiquei triste, mas aí eu tinha 4 outros que eu conversava. E aí eu joguei minha atenção pra eles e um deles era o meu marido, tá bom? Então o que eu falo pra vocês, não se encaixe na vida de um homem, não morreu se o homem não interagiu mais com vocês ou se não desejou mais conversar com vocês, não vai morrer, tá? Tem outros lá que pode ser até melhores oportunidades pra vocês. E aqui eu quero falar, sexo não é linguagem do amor nessa época da sedução, nem no relacionamento sexo não é linguagem do amor, tá? No sentido do quê? Mona, se eu quero manter a atenção de um homem 100%, como que eu faço? Manter a atenção 100% é você apelar pro sexual. Só que vai ser uma atenção que vai ser específica para isso. Você não criou conexão com esse homem. Ele vai te dar atenção porque ele quer gozar, ele quer, né? Ele quer se masturbar, ele quer alguma coisa nesse sentido. Mas vai ser só nesse sentido. Então, o que eu falo pra vocês, não tenham a ideia de que vocês vão sim conseguir a atenção do homem, mas é uma atenção rápida, tá? E logo essa atenção que você está dando sexual pra ele, outra vem, porque ele quer uma novidade, você não prendeu ele emocionalmente, aí ele te deixa de lado e vai pra outra, tá bom? Então, por favor,
sigam os tópicos que eu falei pra vocês. E a questão sexual é uma foto, uma piada de alguma coisa, eu que eu vou falar com vocês também, que depois de um tempo, é muito interessante que vocês conversem com esse homem pelo telefone, tá? Conversar mesmo, chamada. Hoje em dia eu sei que é muito difícil, as pessoas querem ficar só na mensagem, mas você quer conhecer esse homem, você é uma mulher solteira que quer encontrar um homem certo. E quando você conversa com a pessoa, é diferente de mensagens, tá? A voz é diferente, o homem também, você pode seduzir ele pela sua voz. A questão de apimentar sexualmente, você pode mandar uma mensagem quando você tá acordando, aí dá aquela voz rouca, mas são coisas muito, muito simples com a questão sexual, tá? Então, é importante sim, depois de um tempo que vocês estiverem conversando por mensagem de texto, convida esse homem para conversar. E se ele falar que ele não gosta de conversar no telefone, eu tô te falando, esse homem vai quebrar sua carinha, tá? Porque ele não tá interessado tão assim em você. Porque o homem que está muito interessado em você, ele quer conversar com você. Conversar assim, verbalmente. Ele pode colocar o fonezinho dele de ouvido e conversar com você, tá? E é maravilhoso, vocês têm que conversar. Se vocês estão conhecendo um homem já, essa etapa, não pule a etapa de falar no telefone. Não deixe, como ela falou no início, que o homem já queria conhecer ela pessoalmente. Mas por que ele não fala no telefone com você? Se ele não quer falar as coisas pessoalmente, por que ele não fala agora, tá? E outro detalhe também, deixa eu ver aqui, pra eu não perder, certo? Ok, meninas, E aí, com essa questão de falar no telefone, vocês vão saber se esse homem ele é bom de comunicação, ele é bom de fala. Porque para o relacionamento dar certo, para vocês darem certo no relacionamento, vocês precisam conversar. Um casal que não conversa, um casal que não tem um diálogo, um casal que não consegue sentar no restaurante e não haver diálogo, não vai dar certo. E a comunicação, meninas, no relacionamento é tão importante quanto o sexo, se não mais importante do que o sexo. Porque imagina daqui a alguns anos, 20, 30 anos, que vai manter esse casal junto, é a capacidade deles de conversar. Então, se você e um homem estão se conhecendo, vocês não são capazes de manter um diálogo por telefone, por mensagem, você acha que vai funcionar quando você encontrar ele? Não, não vai. E você acha que você encontrar ele pessoalmente, você só vai, rolar o sexo com ele e depois ele vai ficar apaixonado por você? Não vai, tá? Então é muito importante que vocês conheçam os homens e que esse homem consiga ter essa comunicação de conversar com você. E outra coisa que vocês que estão no mundo online agora, e eu não tô mais nessa pista, já tem quase 2 anos que eu parei, mas e aí eu tava olhando os perfis de homens que eu, Analisa Agora, escolheria, tá? E eu quero trazer pra vocês. Eu já me interessei por alguns homens que eles eram tipo estilo modelo, sabe aqueles homens muito bonitos mesmo? Mas aí aqueles homens, quando eu tentava conversar com eles não tinham aquilo que eu queria conversar, não tinha esse feedback, era só a questão física. Então eu falei, Mona Lisa, então esses tipos de homens aqui que tá seguindo um padrão, não vai ser muito bem aquele que vai ser bom para se relacionar com você. Aí eu fui pro outro padrão, que era o homem que eu gostaria de conversar, que era o homem que eu era capaz de pegar o telefone com ele e ficar conversando, que eu era capaz de ir um encontro com ele e ficar escutando as coisas que saíram da boca dele, tá? É que a minha personalidade, eu não conseguiria conversar com um homem que não tem uma cultura, que não tem uma mentalidade muito alta. Não ia. Eu não conseguiria. Ele pode ser o homem mais lindo, mais gostoso do seu... Não ia dar pra mim, tá? Então saiba o que você quer do homem. E quando eu vou dar uma dica aqui de perfil, tá? Olhem as redes sociais dos homens e sempre desconfie quando do homem só tem foto dele, foto do carro, foto dele, foto do carro, que isso é uma coisa muito narcisista. E eu olhei os perfis, eu olhei perfil de gringo, tá? Eu achei mais interessante aqueles caras que eles tinham uma foto dele, foto do cachorro, foto com a mãe, foto com a irmã, foto com os amigos. É uma pessoa que compartilha o tempo dele. Mas dos homens que eu vi, que era só ele, o carro dele, ele, eu falei, isso pode ser uma red flag, né? Pode ser um sinalzinho vermelho, que é um cara que tá muito focado nele. E sempre penso, uma pessoa que é muito focada nela, no sentido de que o macho não vai ser um macho generoso pra vocês, na maioria das vezes, tá? Eu já tive experiências assim, eu acho que vocês também, se vocês quiserem compartilhar aqui, tá? Então tenha muito cuidado, sabe o que você quer, procure sempre um homem que goste de conversar, que vocês tenham uma afinidade muito boa pra conversar, tá? E às vezes as mulheres, elas entram no relacionamento com o cara e elas não procuraram seguir isso, de ter essa comunicação, de procurar estabelecer esse elo emocional com o homem, aí ela fala, ele não conversa comigo, ele não fala
nada. Mas, meu amor, lá no início do relacionamento, se você tivesse seguido esses passos, já teria ficado claro que ele não era uma pessoa compatível com você, tá bom? E aí você não tinha já se envolvido emocionalmente com ele. Então, prestem muita atenção. Então, observações finais. Repetindo, macho que está interessado em vocês, depois que vocês já estabeleceram essa conexão. Se ele ficar mais de uma semana de não responder você, de não saber onde que você tá, 2 dias até aceitável, tá? Mas uma semana sumidinho é porque ele não está muito afim e ele provavelmente já está conversando com outras pessoas. Tenham muito cuidado com relacionamento online, no sentido macho some no final de semana. Tinha um cara que eu conversava, ele era advogado, morava em Los Angeles, um gringo. Olha, um gringo que eu falava, é dos meus, que eu conversava na época, eu tava na mensagem de texto. Aí eu falei, gente, o homem some no final de semana, não é possível, o homem some no final de semana. Aí eu falei pra ele, fala pra mim, você é casado, né? Alguma coisa tá acontecendo, me fala porque eu não quero perder meu tempo. Eu não tô aqui pra de brincadeira, então se você puder ser sincero comigo, você já percebeu que eu não vou enviar nudes pra você, não vai rolar essa sacanagem, então seja sincero. Aí ele falou que ele era casado. Entendeu? Então, percebam as atitudes dos homens, tá? É muito mais do que ele fala pra você, são as atitudes dele. O cara que já tá conversando com você há meses e fala que vão se conhecer, que vai isso, que vai aquilo, mas o que ele fez pra isso, tá bom? Então, as atitudes dele tem que bater, tem que combinar com o que sai da boquinha dele, tá? Prestem muita atenção nisso. Não caiam pra questão de apelar pro sexo, meninas. Vocês vão quebrar a cara. Vocês vão quebrar a cara, tá? E aí vai ter uma pergunta que eu vou... Acho que ainda dá tempo. Uma pergunta que a garota fez e que eu vou responder quando ela falou que quando o homem, né, inicia a questão do sexo, como que a gente faz pra colocar um limite nele? Deixa eu ver aqui, a questão da rejeição, tá? Não tenham medo de ser rejeitadas. Você pode sim, no início, procurar o homem que você quer, enviar mensagem pra ele, puxar papo. Se esse homem começa a ficar muito seco, ou se mesmo ele for direto pra você que não está a fim de manter comunicação, tudo bem. Vida que segue, tá? Vida que segue. Próximo da lista. Não tenham medo de ser rejeitadas. Já falei pra vocês, às vezes um não pode ser a melhor coisa que acontece na vida de vocês. O que foi pra esse gringo inglês que meu marido tava na lista de espera, tá bom? E é isso, o macho interessado, ele vai procurar vocês, ele vai começar a procurar vocês depois que vocês já estabeleceram essa conexão com ele. E eu deixava meu marido viciado, gente. No início da nossa conversa, eu era mais uma. Ele tava num site de relacionamento internacional, ele mesmo me falava, Analisa, mais de 1000 mensagens chegaram pra mim. Mais de 1000 mulheres me procurando, porque eram muitas mulheres querendo um gringo americano. E então, no início eu era mais uma dessas mulheres. E depois até ele me mostrou mensagens de que outra mulher da Colômbia, que ele tava conversando na época, eu não me sentia ofendida. Que eu venci, no sentido de que eu consegui pegar ele emocionalmente, eu consegui desenvolver de uma forma que ele ficou viciado em conversar comigo, tá bom? Seguindo esses passos que eu estou compartilhando com vocês, tá? Então, tudo são fases, eu não quero que vocês pulem etapas, tá? O que eu descrevi hoje na live é a fase da conversa. Depois vem a fase de você interagir com ele por meio de ligação. E depois vem a fase do encontro, tá? Aí no encontro, como que vai acontecer, como que você vai conversar, aí eu preciso de outra live, porque é muito longo para eu poder explicar isso para vocês, tá? Então, não desejem pular etapas, tá? Respeitem essa etapa de conversar. Ela é muito importante, que você vai conhecer o homem muito bem nessa época. E aí, quando você vai para o encontro com ele, é como se fosse só confirmar aquilo que vocês já sabem, tá? E, mais uma vez, conversem com vários. Conversem com vários. Não fique com peso na consciência, porque eles estão fazendo o mesmo. E aí, naturalmente, uma hora, se for para acontecer, vocês escolhem um. Mas nessa questão do início que não tem namoro, as pessoas só estão se conhecendo, tá? E está tudo bem. Agora, meninas, deixa eu ver aqui as perguntas, que eu quero ser mais rápida. Eu recebi, acho que são 9 perguntas hoje. Foram 9 perguntas, tá? Então, eu vou responder aqui todo mundo. Deixa eu beber isso aqui. Vocês estão gostando da live? Eu tô conseguindo passar pra vocês? Tá tudo certinho? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi: qual a melhor maneira de falar para o macho que está na hora de casar? Para você que fez essa pergunta, eu tenho 2 lives que vão responder exatamente o passo a passo para você. O passo a passo, tá tudo lá, tá? A primeira live é a live 7,
como saber se ele é o homem certo para casar. Você assiste essa primeiro, tá? E aí a segunda live é a live 14, conversando com o macho sobre noivado e casamento. Então a sua pergunta vai estar aqui nessas duas lives. Eu te convido a assistir. O link tá lá na minha bio, no meu perfil. Você clica lá e você assiste essas duas lives, tá bom? Maria Sol, não se preocupe que depois fica gravada, tá? Então você que fez essa pergunta, qual a melhor maneira de falar para o macho que está na hora de casar, assista essas duas lives, tá tudo organizadinho no YouTube, na playlist, live 14 e live 7, que a sua resposta vai estar lá, tá? Muito mais do que eu teria que te falar aqui de forma resumida. Segunda pergunta, eu apenas questionei o porquê dele ainda seguir ex-ficantes no Insta. Aí ele deixou de seguir todas, fiz certo? Sim, você fez certo. Se era algo que incomodava você, você comunicou para esse homem, olha, eu não me sinto à vontade que você ainda siga fulano, fulano, ciclana. E aí o que eu gostei da atitude desse macho é que ele parou de seguir as mulheres, ou seja, ele mostrou que ele realmente está interessado em você, que ele está, que eu posso dizer, apaixonado, que você fez mais de uma pergunta e algumas perguntas foram parecidas, tá? Você fez certo sim, porque era algo que te incomodava e parabéns pra ele que ele parou de seguir as mulheres, tá bom? Só que cuidado com a sua insegurança, porque isso demonstra o quê? Que você se sente insegura com essas mulheres. Então é muito importante não maquiar os sentimentos que você tá tendo. Você está insegura com algumas mulheres e pergunte-se, por que eu estou insegura com elas? Eu acho essas mulheres melhores do que eu, né? Eu acho que eu não merecia estar ao lugar dele, aqui ao lado dele, então isso é algo que você vai ter que trabalhar, tá? Mas não fale isso pra ele, você já comunicou e tá tudo bem, mas só preste atenção nessa insegurança, porque é insegurança, tá? No fundo é uma insegurança que você precisa trabalhar. Aí ela também perguntou aqui, eu também percebi que no início ele ficava seguindo várias mulheres. Aí ela colocou um negócio aqui que eu fiquei alerta. Briguei com ele e ele excluiu. Fiz certo? Aqui você não fez certo, porque você brigou com ele. E o macho, ele está apaixonado por você, minha filha. Eu não memorizo as pessoas que escreveram e nem quero falar o nome, mas esse homem está apaixonado. Porque, ó, você falou com ele 2 vezes, ele foi lá e excluiu. Só que, mais uma vez, tudo é questão de como você fala. Você falou aqui que brigou com ele, ou seja, você está dando uma mensagem pra ele que você é possessiva, que você tá querendo tomar conta do recado. Só que, ao invés de você brigar, você poderia falar assim, tranquila, fulano, eu não me sinto bem de você ainda seguir essas várias mulheres. Eu não me sinto bem, eu não acho confortável. Você imagina se fosse eu seguindo vários homens e esses homens ficarem no meu feed? Não fica uma coisa muito legal. Então, se a gente decidiu estar no relacionamento, eu acho que a gente poderia excluir. O que você acha disso, entendeu? Então, o cara já tá apaixonado, ele vai querer evitar problema com você. Só que aí você jogou a bola pra ele, você não impôs, você não brigou com ele, tá? E aí ele, naturalmente, ele vai lá e vai deletar as mulheres porque ele quer deletar, tá? Então tenha muito cuidado, por favor, não mais brigar, não mais impor. Você fala na tranquilidade, aí você joga o que você acha? Você acha que isso é certo? E aí quando você joga pro homem, ele acha que é ele que decide. Mas se ele tá apaixonado, não é ele que decide, é você, tá bom? Isso é uma questão de jogo de conversa. A outra pergunta é... E você que fez essas 2 perguntas, relaxa, o macho tá apaixonado. O macho tá apaixonado. Gente, o macho excluiu as mulheres que ele seguia, excluiu as ex-ficantes, o macho tá apaixonado, minha filha. Não carga não, não carga não. Mostre que você é segura, mostre que ele te escolheu porque você é foda, tá? Porque ele quer estar ao seu lado. Então, não se sinta menos ou não se sinta... Ah, gente, eu esqueço as perguntas. Não se sinta insegura por causa dessas mulheres, tá? A 4ª pergunta, tem que ser mais rápida. Questão financeira. Temos muita química em tudo e ele só me dá algo se eu pedir. O que você acha? É isso mesmo. E que bom que ele dá pra você, tá? Eu vou te falar como que funciona. Os homens, eles não têm bola de cristal. Entendeu? Eles não vão te dar algo se você não falar. Aqui em casa eu falo o que eu quero, tá? Só que tudo depende de como que você fala. Então, se você fala que tá precisando de algo e ele te dá, ótimo, agradeça, seja muito grata. E não tenha medo, não tenha receio. Fale, tá? Fale. Se você precisa de algo, fale. Se ele te dá, seja muito grata. E aí, se você quer que ele seja um pouco mais natural em algumas coisas, você dá ideias, Por exemplo, eu estou precisando de um relógio novo. Eu falo, nossa, amor, meu relógio acabou a bateria, mas agora eu não tô conseguindo comprar outro. Você dá assim umas ideias, aí se o cara já é generoso, porque esse cara tá sendo generoso, você pede e ele te dá. Isso é questão de generosidade. Aí ele vai lá no tempo dele e vai comprar o relógio pra você, tá? Aí dessa forma você consegue ser mais natural.
Mas, oi Clelma, mas no sentido de que você pode pedir e ele vai te dar, não tem nenhum problema, tá? Não espere que ele vai adivinhar as coisas que você quer, que ele não vai, você tem que abrir a boca e falar, tá? Aqui eu falo aqui em casa pra tudo, se eu preciso de alguma coisa, eu falo pros 4 ventos. Próxima semana vai ser Dia dos Namorados no Brasil, né? É diferente o Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos, mas eu já abri para os 4 ventos que ele precisa escutar que o Dia dos Namorados para mim é mais importante no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu falo para ele, ó, tem que ser uns 2 presentinhos. Eu gosto, isso me faz bem, tá? A questão de joia, eu falo para ele, olha, às vezes a gente vai em alguma joalheria, eu falo, gente, olha esse colar lindo. Ai, que colar maravilhoso. Eu queria ter dinheiro para comprar esse colar. Aí ele vai lá e se ele tiver condições, ele vai me dar o colar. Vocês entenderam? O relógio, eu lembro que o meu ex me deu um relógio caríssimo, eu não uso esse relógio, uma questão que eu não quero lembrar, não quero ter lembrança deles, mas também não devolvi o relógio, que foi um presente. E eu não quero usar, e o relógio tá guardadinho. Aí eu mostrei pro meu marido, eu falei, olha esse relógio que o meu ex me deu, que relógio lindo, maravilhoso, né? Eu só não uso porque eu não quero ter lembrança deles. Aí ele pensa, nossa, se o ex dela dava isso, eu quero dar mais, entendeu? Então assim, eu tô sempre induzindo a ele, não é algo que ele adivinha lá, eu acordei, o que a Mona Lisa tá precisando? Não é assim que funciona, tá bom? Acho que eu fui bem clara com isso. O que você acha sobre pular etapas, ir morar junto sem casar? Penso que se ele ama, vai querer casar sim. Aqui também eu te convido, tem uma live que eu já falei sobre isso, tá? Como saber se ele é o homem certo para casar? A live 7 também vai responder essa sua pergunta, tá? A live 14 também, conversando com o macho sobre casamento, é as mesmas lives que eu indiquei pra garota. Porque eu não concordo com essa ideia de morar junto antes do casamento, não concordo com essa história de test drive. Vocês podem ter o test drive quando vocês estão no namoro, não precisa estar junto, porque uma vez que vocês estão juntos dentro da casa, seja para dividir conta, arranje uma amiga, tá? Não divida conta com o seu namorado, meninas, porque depois é muito mais difícil a pessoa querer se casar, querer se comprometer com você. Não tem a ideia de que vai ser mais fácil, porque vocês estão tendo a vida de casados, só que sem ser casados e com todo o estresse que é, tá? O casamento é uma coisa maravilhosa, mas é estresse, é aprendizado, é rotina que cai. Aí você joga tudo isso antes do casamento, tá? Então tenha muito cuidado. Se vocês já estão morando juntos, tente falar pra ele, pra vocês oficializarem isso o quanto antes, tá? O quanto antes, não deixe muitos anos, porque vai ser mais difícil, ele até vai fazer, mas vai ser mais difícil, tá bom? Então, essa é o que eu acho sobre pular etapas. Não pule, tá? E assista as lives 7 e 14. Pergunta número 6. Como mostrar interesse financeiro? Eita, o pessoal quer saber disso, vou fazer uma live sobre isso. Como mostrar interesse financeiro sem parecer uma mulher interesseira? Não interesse em viagens ou coisas chiques, mas um interesse de ajuda. Aqui eu quero te falar a mesma coisa que eu falei pra ela. Não se preocupe o que o homem vai achar que se você é interesseiro ou não. Você já foi bem clara, você tá precisando de ajuda. Você não quer uma bolsa da Louis Vuitton, um iPhone do sei das quantas. Você está precisando de ajuda. É algo pra sua vida, é algo que vai acrescentar na sua vida. Então por que esse homem vai pensar que você é interesseira? Ele não vai pensar que você é interesseira, tá bom? Então, se você está precisando de algo que vai acrescentar na sua vida, como eu falei pra ele, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra pagar minha faculdade, eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel, eu não sei o que eu faço. Aí ele me ofereceu ajuda, não só ele, outros também, tá? E foi sempre assim, eu levo um problema que eu tenho, mas não jogando a responsabilidade neles. Eu falo, nossa, eu não sei o que eu faço nessa situação agora, eu não sei. E quando eu terminei com meu marido, que eu pensei que ele não ia pagar, né, não ia continuar pagando minha faculdade, meu aluguel, eu já estava conversando com outro e eu falei pra ele, cara, eu não sei o que eu faço. Aí ele me ofereceu ajuda também, ele falou, você quer que eu te ajude? Porque ele era um homem generoso e porque ele tinha condições de ajudar. E ele não me via como uma pessoa oferecer, era uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E ele, como um homem que tinha muito, ele falou assim, eu posso te ajudar para você terminar a sua faculdade. Entendeu? Então, não tenha medo de ser interesseira, porque você não é, meu amor, você não é, tá bom? Você não está querendo futilidade, você está querendo uma ajuda sua. E, Mona, como que eu comunico isso? Como eu já falei, poxa, eu tô com esse problema aqui agora. E aí o homem vai te oferecer, que se for um homem generoso, ele vai te oferecer ajuda e você aceita. E quando ele te dá, seja grata, 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 grata e diga muito obrigada pelo que você fez. Muito, muito, muito obrigada. Porque aí cada vez mais que você vir com alguma coisa, dá uma ideia, ele vai querer te ajudar mais, tá? Então acho que eu esclareci também a sua dúvida sobre isso.
E não tem nada de vitimização, tá? Não é vitimização, você precisa, porque a vida não é nada desse jeito não, pelo amor de Deus. A vida não é difícil. Fala, olha, eu tô com esse problema e eu não sei o que eu faço, não sei, desculpa eu estar compartilhando isso com você. Não seja vitimista, tá? Você pode compartilhar os problemas com a pessoa, mas sem jogar a bomba pra elas, tá? Sem jogar a bomba pro homem, porque o homem ele vai te ajudar sem que ele se sinta forçado ou obrigado. Vai ser uma coisa natural. Tem uns homens que não oferecem nada, mas talvez você não falou, tá? E se você falar que você está precisando de alguma coisa e o homem não perguntar, você sabe que ele tem condições, meninas. Você tem que ser realista. Às vezes o cara não tem pra te oferecer. E às vezes o cara tem. Então vocês têm que saber pra quem que vocês estão perguntando, tá? Também não dá, o que eu acho muito interessante, que se o cara não tem, ele realmente não tem as condições. E ele é responsável de não se endividar. Tá? De ele manter o equilíbrio na vida financeira dele. Aí eu concordo com ele. Então ele vai te ajudar com o mínimo que ele pode, mas ele te ajuda. Agora, se o homem tem condições, você fala que tá com problema, ele não te oferece, eu excluiria da minha vida, que é homem e mão de vaca mesmo, tá? Homem e mão de vaca, tem muitos, mas também tem muito generosos, mas muito generosos, tá? Maravilhosos homens generosos. Ah, eu amo homem generoso. Vamos lá, gente. Mona, o seu esposo tem ex-ficante nas redes sociais? O que você pensa sobre isso? O meu disse que exclui se eu quiser. Você foi a mesma pessoa que perguntou, né? As outras perguntas. Meu marido não tem rede social, tá? Pode mandar aqui na questão de perguntas, que aí eu te respondo, que eu não tô conseguindo olhar as DMs. Eu não abro DMs, que eu realmente não tô conseguindo ver, tá? Mas respondendo aqui a pergunta, meninas, o meu marido, ele não tem rede social e eu escolhi isso, tá? Eu escolhi isso porque eu sei que eu sou exatamente como você. Eu talvez me sentiria incomodada com a questão de curtir foto de mulher, de ter muita mulher no feed. Então, quando eu fui escolher os homens, que eu estava solteira, eu procurei escolher homens que não gostavam muito de rede social. Meu marido é um deles, então ele não tem nada, ele tá tudo bem com isso, tá bom? E aí eu não tenho esse problema. Eu me salvei desse problema de forma consciente. Aí, se eu, por acaso, Mona Lisa, me relacionasse com um cara e ele tivesse com essa questão de muita mulher, depende, com ex-ficante, se ela não acrescentar nada na minha vida, eu não tô nem aí, tá? Se eu não me sentir insegura, ou se não for nenhum perigo, eu não tô nem aí. Se tá ou se não tá, eu não estou nem aí, tá? Agora é o seguinte, se eu ver uma conversa, se eu ver ele curtindo foto dela, aí pra mim é falta de respeito, aí eu iria comunicar com ele, ó, isso aqui que você tá fazendo, o que você acha? Falta de respeito, você não acha? O que você acha se eu fizesse o mesmo, tá? Então tudo é questão de conversa, mas não briga, hein? Falando pra você de novo, não briga com esse homem pra ele fazer isso ou aquilo pra você, tá? Então acho que eu respondi. Vale a pena manter o relacionamento à distância e como manter interesse? Sim, eu namorei à distância. Antes de casar, eu fiquei 1 ano e 5 meses, 1 ano namorando à distância e 5 meses que nós terminamos. Aí eu vou te falar um segredo para você manter o homem interessado quando está no relacionamento à distância. Primeiro é ter um plano de ação, tá? Nenhum relacionamento... Meninas, eu vou responder depois. Deixa eu responder essas aqui que as meninas enviaram pra caixa, tá? Aí eu tenho que dar prioridade pra elas. Mas depois eu vou respondendo se der tempo, ou eu faço outra live só pra você responder a pergunta de vocês. Então, o que eu falo pra você com relacionamento à distância dá muito certo. Mas você precisa ter um plano de ação, tá? O sentido de que vocês precisam ter algo que vocês vão fazer pra acabar com essa distância. Precisa ter, porque se não ter, não vai sustentar por muito tempo. E durante esse período, não importa, 1 ano, 1 ano e meio, todas as vezes que vocês estiverem juntos, você vai oferecer o paraíso, o céu, a melhor das melhores para esse homem, tá? A melhor. E aí, quando esse homem sai do seu lado, ele volta lá pro canto dele, você vai oferecer um inferno para ele. Mas não um inferno de briga, de ciúme, de cobrança, não. Um inferno de, você ficar distante, você não dá muita atenção, você não responde as mensagens. E eu fazia isso com meu marido. Gente, meu marido foi 5 vezes no Brasil, nesse período de 1 ano, não, 1 ano e 5 meses, 1 ano, 5 vezes, porque eu fazia isso. Tava junto, eu oferecia o paraíso, eu era uma Mona Lisa apaixonada, a melhor coisa. O homem colocava o pezinho dele lá em Guarulhos pra pegar o avião dele, sabe o que eu fazia? Nem perguntava se ele chegou bem, não perguntava. Eu queria mandar, mas na minha cabeça eu sabia, eu vou levar ele a um inferno, porque toda vez que ele estiver longe de mim, ele vai associar o que tem que estar perto dela, porque toda vez que ela não tá ao meu lado, ela se distancia, eu não sei o que ela tá fazendo, eu não sei. Aí você fica implantada na cabeça dele, aí ele não vê outra alternativa do que ter você ao lado dele, tá?
Então, é isso. Plano de ação e toda vez que vocês estiverem ao lado, a melhor coisa. Quando ele estiver afastado, você fica distante, você não manda uma mensagem, não manda outra, ou às vezes você dá muita atenção e depois você não dá, entendeu? Leva ele a um inferno emocional. E aí você vai pegar esse homem emocionalmente. Gente, eu sei que é assim que funciona, é assim que funciona, são objetivos de vida, tá? Se você está se relacionando com um cara que mora em outro país, em outro estado, não tem problema você fazer isso, não tem problema, tá? E vai dar certo, dá certo, tá? Dá muito certo. Boy pediu 2 vezes para fazer FaceTime no banho. Normal de homem ou red flag? Acho que ela tá falando com gringo. Desconverse. Parabéns pela sua atitude de desconversar, tá? O que vai acontecer, como eu falei pra você? Os homens, eles estão lá nos sites, até gringo mesmo, pra conhecer mulheres. Então, até que chegue uma lá que atrai muito ele, que ele consegue criar uma conexão, ele vai deixar as outras e vai se entregar para aquela mulher. Para esse homem, eu já até ficaria uma red flag up. Porque o cara que é mais tímido, um cara que é mais tranquilinho, ele vai ter muito receio de te pedir essas coisas, tá? Essa que é a realidade. Um homem tímido, um homem que é mais tranquilinho, ele não vai chegar de ponta enviando um negócio dele ou te pedindo nudes, tá? Não vai. E isso você não vai fazer de jeito nenhum, pra sempre e nunca, com um homem que você está conversando, tá? Você faz isso quando você já está num relacionamento sério, relacionamento oficial, uma coisa séria. Aí sim você pode fazer isso de vez em quando com um homem pra manter relacionamento à distância, tá? Mas se tá conhecendo, não nudes, não nada, não faça nada. E parabéns pela sua atitude de desconversar, tá? E você pode ser, porque ele não é seu namorado, ele não é nada. Você fala assim, olha, infelizmente, eu acho que você tá sendo muito invasivo com essas perguntas, tá? Eu adoraria e tal, se você fosse meu homem, eu adoraria ter uma conversa com você no banho, mas você não é o meu homem, tá? Você é um homem que eu estou apenas conhecendo. Então, é isso. Gente, eu respondi todas as perguntas, mas o pessoal fez 2 perguntas aqui. Não existe plano de ação pra ficar comigo, infelizmente. Também não quero ajudar. Uma relação à distância, ele não quer me ajudar, já deixou claro. Ok. Eu vou fechar essa live e vocês entram, as meninas que fizeram perguntas, tá? Que aí eu respondo a pergunta de vocês, porque só tem 1 minuto. Você que fez a pergunta do relacionamento à distância, não tem nenhum plano de ação. Então, não tem nenhum plano de ação, ele não te ajuda, ele não mostra interesse. Então, não tem o que fazer. Esse homem já tá deixando todas as cartas de quem ele é. E se quando você se relacionar com esse homem, ele não vai mudar muita coisa, tá? Então ele já está mostrando pra você quem ele é. Então, se não tem plano de ação, se ele não quer ajudar você em nada, não tem motivo pra você ficar com esse homem, principalmente se tá à distância, tá? A distância é mais fácil você desapegar. Então talvez seja melhor você repensar ou conversar com ele sobre esse relacionamento, tá bom? Não vou conseguir fazer outra live, mas eu vou responder. Você que me perguntou no início sobre os sites de gringo, a International Cupid ou Brasil Cupid, são sites para conhecer gringo, tá? Mas tem outros. Também tem uma live que eu fiz, como manter um perfil sedutor, lá no YouTube. Dá uma lida nessa live, que eu falei lá todos os sites para conhecer gringo, tá? Eu não lembro o número da live, mas tá na minha playlist do YouTube. Como fazer um perfil sedutor, e eu falei lá tudo que tem sobre gringos, os sites, como que eu conheci meu marido, e aí você pode ter esse feedback, tá bom? Agora é isso, meninas, eu não vou conseguir fazer outra live porque já é 11 horas e eu tenho outra coisa pra fazer. Mas eu respondi as 2 perguntas e desculpe se eu não consegui ver outras perguntas que falaram no início, mas a próxima vez eu abro a caixa de perguntas antes das lives e façam as perguntas, tá bom? Façam as perguntas que eu respondo por lá. Então, um beijo, muito obrigada. 654, tenho que ir. Já vai acabar. Tchau, meninas.